A seguir, Câmara Aberta. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Oi pessoal, o Câmara Aberta desta semana está começando e fala sobre saúde, um assunto bastante sério, viu? O Brasil vive uma epidemia de sífilis, uma doença infecciosa sexualmente transmissível. A situação foi admitida pelo Ministério da Saúde, que registrou quase 230 mil novos casos da doença entre 2010 e 2016. Só no ano passado, mais de 65 mil novos casos foram registrados. A gente explica que doença é essa e como se prevenir no programa de hoje. Estamos recebendo a chefe da Seção Municipal de DST, AIDS e Hepatites Virais, Clarice Rocha. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E Clarice, muito bem-vinda à TV Câmara, muito bom recebê-la. Obrigada, estamos aqui para esclarecer sobre as tendências da questão da sífilis. Vamos, de fato, aproveitar esses 30 minutos para deixar bem claro que doença é essa mesmo, que talvez tenha pego aí até as autoridades de surpresa, né, por de fato agora ser considerada epidemia. E para a gente fazer bem didaticamente mesmo essa explicação, eu começo lhe perguntando que doença é essa, Clarice? Bom, ela é uma doença basicamente de transmissão sexual, né, e pode também ser transmitida da mãe para o filho durante a gestação. Por isso que ela chama-se, no caso da mãe para o filho, a sífilis congênita. Existe a sífilis em gestante e a sífilis adquirida quando são pessoas que não estão grávidas ou por crianças. É uma infecção da pele, digamos assim, ou não necessariamente da pele? Não, a questão da sífilis é porque normalmente os seus sintomas são apresentados principalmente pela pele. Normalmente ela é dividida em fase primária, secundária e terciária. A sífilis ela é principalmente de transmissão sexual, já que a questão, devido ao grande controle que se está tendo agora na questão sanguínea, né, nos locais onde se faz doação de sangue, o sangue é testado, inclusive para sífilis, para HIV, para as hepatites. Então o risco de se contrair ali numa transmissão de sangue é bem pequeno? Bem pequena, embora exista a questão da possibilidade em usuários de drogas que compartilham agulhas, seringas, pode haver por conta da questão sanguínea, mas baixa a questão dessa infecção. Então, transmissão seria nessa condição, no ato sexual sem a prevenção. Sim. E de mãe para filho. Exato. São essas as principais vias de transmissão da doença. Existe uma explicação para esse número ter crescido tanto? O próprio Ministério da Saúde admite alguma falha em campanha, em prevenção? O que foi que aconteceu? O grande problema é que houve também, além da questão das pessoas não estarem mais usando tão consistentemente a questão do preservativo, houve também uma falta da penicilina, que é a chamada benzetacil, que a gente tanto conhece, não estava sendo disponibilizada por falta da matéria-prima para a produção da medicação. Então, desde 2014 até 2015, agora em 2016, está começando, mesmo que lentamente, a produção dessa medicação, porque a penicilina é a mais eficaz, a que realmente trata e cura a sífilis, né? Então, houve esse desabastecimento da medicação, mas também houve o relaxamento das pessoas na questão da prevenção, né, do uso consistente de preservativo nas relações sexuais. Eu comentava com você, antes da gente começar a gravação, em outras entrevistas que eu fiz sobre DST,
A gente falou um pouco sobre a questão de que foi passado para uma nova geração que é possível viver com HIV, que tem medicamentos, que é possível você levar uma vida de muitos anos. E talvez isso tenha tido um reflexo de relaxamento mesmo, de uma nova geração que passou a achar que é bobagem se prevenir porque dá para viver tranquilamente. Isso pode ter acontecido mesmo? Isso é o que vem acontecendo, né? Porque o grande problema é que mesmo os jovens, eles têm acesso à informação, eles sabem as vias de transmissão, mas na hora de ter sua relação sexual, ele acha que aquela doença pode não acontecer com ele e realmente negligencia e não faz uso da camisinha, né? Do preservativo. Então, esse é um dos grandes problemas. Não é só falta de informação, porque as informações estão na mídia, estão na internet, estão em vários outros meios de comunicação, inclusive até em algumas escolas se aborda um tema, mas é que as pessoas não mudaram seus comportamentos. E isso é que realmente tem influenciado para recrudescer a questão da sífilis e de outras doenças de transmissão sexual, principalmente também a questão do HIV, das hepatites virais, né? Então, a gente tem tido um aumento realmente considerável. Preservativo esse que está ao alcance de todo mundo. É gratuito a distribuição? Como é que acontece aqui em João Pessoa? Olha, todos os serviços de saúde, eles recebem a distribuição, a liberação dos preservativos pela questão da coordenação municipal. E então todas as pessoas podem ter acesso ao preservativo, vá no postinho próximo de casa, na equipe de saúde da família e pegue, não precisa você pedir. Normalmente esses preservativos estão disponíveis, de fácil acesso, você não vai precisar assinar nada, você pega a quantidade que você achar necessária para o seu uso. O preservativo feminino também tem no SUS? Também é possível ter acesso? O grande problema do preservativo feminino nós disponibilizamos para algumas unidades, porque também a disponibilização para nós é bem menor, então, e também existe uma certa resistência, né, por conta das mulheres e até mesmo dos seus parceiros, quanto ao uso da camisinha feminina. Mas é um método extremamente eficaz, né, e seguro, e que as mulheres, aquelas que precisarem, podem procurar nos serviços de saúde que elas terão acesso. Deixa eu voltar à questão da penicilina, que você nos explicou que houve um desabastecimento. Sim. Tendo em vista uma epidemia hoje no país, esse abastecimento está sendo corrigido? Essa penicilina vai voltar à disposição pelo SUS? Sim, a questão é que o Ministério da Saúde, né, o Departamento Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e tudo, fez uma compra emergencial de penicilina. E essa compra, principalmente devido à magnitude da questão da infecção, ela está sendo limitada para atender gestantes e parceiros, né, por conta da grande procura nos serviços, né, e nós aqui da Secretaria Municipal de Saúde já fizemos várias licitações e algumas não teve empresas para cotar e tudo, a gente já reabriu e o processo está tramitando para a questão da compra, mas houve essa iniciativa do Ministério de fazer essa compra emergencial, mandar para os estados e os estados repassam para os municípios e aqui em João Pessoa, as gestantes e seus parceiros. A questão de tratar gestante e parceiro é extremamente importante e essencial para que se quebre a cadeia de transmissão. Por quê? Só a gestante fazer o uso da penicilina, do tratamento, e o seu parceiro não, elas voltam a ter relações sexuais e ela pode voltar a estar se reinfectando. Então, por isso que as gestantes, é extremamente importante que a gestante e seu parceiro sejam tratados. E isso, o tratamento está assegurado tanto para a gestante como para o seu parceiro. O bebê ele pode nascer sem sífilis, se feito um pré-natal correto, se feito todos esses cuidados? Sim, é importante que a gestante, principalmente no primeiro trimestre de gestação, ela já procure os serviços de saúde para fazer a testagem, tanto a testagem rápida
que está disponível em 111 unidades de saúde de João Pessoa, nas 12 unidades especializadas, também no SAI CTA, que funciona no CARS de Jaguaribe, está disponível a testagem, né? Então, é importante que essas gestantes façam a testagem no seu primeiro trimestre de gestação e no terceiro trimestre, e se houver necessidade, ela também é orientada a fazer durante os 3 trimestres da gestação, para que essa gestante, se detectada com sífilis, ela seja tratada adequadamente e sua criança não venha a ter a doença. Essa testagem é algo rápido que qualquer pessoa faz no posto de saúde? Como é que funciona aqui na capital? Olha, a testagem rápida, ela é extremamente eficaz, né? E pode ser, não demora o resultado, furado apenas a ponta do dedo, a digital, e em 15 a 20 minutos já sai o resultado. No caso da sífilis, como esse teste, o que ele detecta são os anticorpos contra a bactéria, né? Porque a sífilis é ocasionada pela questão da bactéria, o Treponema pallidum. Então, o que o teste rápido mostra é que há presença de treponema naquele sangue e há necessidade de ele procurar os serviços de saúde para confirmar esse diagnóstico e logo depois, se em caso esteja reagente, comprove a infecção, ele possa ser encaminhado para tratamento. A nossa equipe foi acompanhar como é feito esse trabalho aqui na capital e a gente assiste agora. Eu vi a reportagem na televisão falando sobre a sífilis. Aí eu vim aqui ao serviço para fazer, né, o exame. Aí quando cheguei aqui me deparei com esse resultado de sífilis, né? Aí eu desconfiada do meu esposo, que estava me traindo. E escutei sobre os sintomas, como é que era na palma das mãos, com ferida, nos pés e com ínguas. Aí resolvi procurar o serviço. A dona de casa, que esconde o rosto, entrou para uma estatística que tem crescido nos últimos anos. No começo do mês passado, o Ministério da Saúde admitiu que o Brasil vive uma epidemia de sífilis. E um dos motivos seria a falta do antibiótico usado para o tratamento contra o vírus. A penicilina está em falta no mercado há pelo menos 2 anos. E sem o remédio, o tratamento que acontece de graça pelo SUS fica inviável. Na capital paraibana, a diretora deste centro de testagem confirmou a falta do medicamento. De acordo com Sara Lucrécia, a maioria dos pacientes infectados pelo vírus da sífilis não tem condições de iniciar um tratamento particular e acaba recorrendo ao SUS. Temos aí, a nível nacional, uma demanda reprimida em relação ao tratamento devido ao repasse da medicação de escolha, que seria a bezetacil, né, penicilina. Mas isso aí está sendo sanado de alguma forma, de acordo com alguns municípios. A rede pública, como no âmbito nacional, é uma medicação realmente gratuita, é distribuída pelo SUS, mas hoje nós temos um problema no repasse em relação à matéria-prima. Então, há uma escassez realmente em relação à droga. No centro de testagem, que fica no bairro de Jaguaribe, na capital, a cada 10 pessoas que vêm aqui fazer o teste de sífilis, pelo menos 3 apresentam algum tipo de reação durante a triagem. O local atende por mês cerca de 800 a 1.000 pessoas, que também procuram o centro para diagnosticar outras infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV e a hepatite B e C. Os testes são rápidos, de graça e confidenciais. Em 15 minutos, o paciente já recebe o resultado. Para a questão de HIV, né, nós temos aqui um exame diagnóstico, como as outras unidades básicas também, que realizam esses exames. E o de HIV não. O de HIV ele é diagnóstico, eles firmando o resultado dessa patologia. Se for gestante, nós temos o centro de referência, que é o SAI, no HU. Essa paciente é encaminhada para o SAI. Se for paciente adulto, é encaminhado para o Clementino Fraga. As demais patologias exigem outros exames complementares para a identificação ou não da doença, se fase aguda, fase crônica, se acompanhamento ou na fase já de tratamento também. O centro de testagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4h30 da tarde. Tá aí, muito obrigado a Meire pela reportagem.
Clarice, vou destacar dessa reportagem primeiro o depoimento no início da reportagem. A mulher que fala que suspeitava que o marido estava traindo ela e, de fato, ela adquiriu sífilis. Isso é um problema real das mulheres casadas hoje em dia? Sim, o grande problema é que muitas vezes as mulheres, por uma questão tanto do machismo do marido, né, que ele não aceita fazer o uso da camisinha, e pelo também relacionamento que tem com outras pessoas, tanto pode ser com mulheres ou com homens, no caso dos bissexuais, e também a própria mulher que tem outras relações fora do casamento. Então, essas pessoas ficam mais susceptíveis a vir a se contaminar e principalmente a mulher, pela questão da maior vulnerabilidade que ela tem, ela se expõe muito mais à questão não só da sífilis, mas com as outras doenças de transmissão sexual. Eu fico imaginando que é um desafio e tanto, porque é um relacionamento onde a mulher ou o homem vai exigir o preservativo e gera, de fato, uma certa desconfiança. Né? Por que está me exigindo o preservativo? É uma coisa talvez particular de cada um, mas que é preciso encarar e resolver porque as pessoas estão suscetíveis a doenças, né? Com certeza. O grande problema é a questão da negociação do uso da camisinha, né? Porque muitos parceiros não aceitam fazer uso e começa até a questão da violência, que essa é uma das grandes motivos também da violência contra a mulher, é isso, né? A questão sexual, elas também são muito susceptíveis à questão de violência e se expõem muito mais a essas doenças. Por isso que agora, principalmente na questão do HIV e AIDS, a proporção está praticamente igual, onde no começo era uma mulher para 20 homens, agora está praticamente um homem para uma mulher na questão. E muitas vezes a epidemia vem crescendo demais, chamando a feminilização da questão da HIV/AIDS. Ela falou também, a personagem que a Meire entrevistou, em feridas nas mãos que foram aparecendo, e a gente vai entender melhor os sintomas da sífilis no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Aberta está de volta e esta semana com um assunto bastante sério. O Brasil vive uma epidemia de sífilis, doença infecciosa sexualmente transmissível. Estamos entendendo melhor o assunto com a chefe da Seção Municipal de DST, AIDS e Hepatites Virais, Clarice Rocha.
Clarice, deixa eu aproveitar a sua presença antes da gente voltar a falar de sífilis, porque eu acabei de falar chefe da seção de DSTs, só para você explicar para a gente. O próprio Ministério está começando a usar e os municípios a modificarem por IST, né? Por que isso? Porque eles não reconhecem as doenças, as DSTs, como doença de transmissão sexual. Então, resolveram mudar para IST, infecções sexualmente transmissíveis. É só uma questão de nomenclatura, de mudar o nome de doenças para infecção. De não ser considerado doença? Sim, eles consideram uma infecção que você pode conviver e tudo, mas que não há nenhuma relação à questão da doença. Deixa eu trazer os dados agora aqui da capital. Casos de sífilis congênita. Em 2014, 95 casos. Em 2015, 115 casos. Em 2016, até o momento, 71 casos até a última atualização. Esses números são, em relação ao restante do Brasil, números controlados, de certa forma, aqui em João Pessoa? O grande problema é que há uma subnotificação muito grande e isso pode ser até bem maior, e o que é mais alarmante para a gente é que muitas vezes essas crianças e essa gestante só é diagnosticada com sífilis no momento do parto, né? Então, assim, daí que você se vê que muitas vezes o número de gestantes é menor até do que o número de crianças expostas com sífilis congênita. Então, é a questão de falta dá uma falha tanto das gestantes não procurarem o pré-natal, não ser oferecido a questão da sorologia, que é extremamente importante, e a gente pede para cada gestante que for iniciar o pré-natal, que é extremamente importante, que ela, não só pela questão das doenças, de conhecer a questão de doenças sexualmente transmissíveis, mas para prevenir outras doenças que possam vir a causar algum problema para os seus bebês. Então, a gente orienta que ela procure o pré-natal, que exija realizar o teste e que, diagnosticada, seja tratada. Na reportagem, a nossa personagem falou, no primeiro bloco, de feridas nas mãos. Sim. Isso é do início da sífilis? Como é que a gente entende aí os sintomas da sífilis? Não, a questão já quando se tem... a sífilis, ela é dividida em fase primária, secundária, latente e terciária. Então vamos uma por uma para a gente explicar. Por uma, né? A primária normalmente, o problema da sífilis, ela vem numa evolução. O grande problema é que, normalmente, a primeira sintoma da sífilis é uma ferida, normalmente única, que ela não dói, não coça, que pode tanto estar nos órgãos genitais, e naquelas pessoas que fazem uso de sexo oral, né, elas podem ter também o cancro na cavidade oral, dentro da boca. Então, normalmente, ele pode apresentar ínguas, né, tanto na região cervical, nessa região do pescoço, ou nas virilhas, como mais popularmente é conhecida, e que, se não tratado, mesmo quando não recebendo tratamento, essa lesão vai desaparecer, né? E também, no caso das mulheres, podem ser internas e elas também não visualizarem. Mas a pessoa não está curada? Ela desapareceu, não, mas ela não está desaparece, mas a infecção continua. Aproximadamente 6 meses ou um pouco mais, aparece a outra fase, que é a fase secundária, que é exatamente o que a pessoa falou, né? A mulher falou, que normalmente é o que a gente chama roséolas sifílicas, que ela tanto pode aparecer no corpo inteiro, caracterizado pela questão da sífilis, como a palma das mãos e a planta dos pés, também tem essa lesão. E ela pode ter alopécia, né? Queda de cabelo, ela pode ter outros sintomas que também desaparecem sem tratamento. Já está, de certa forma, disseminado pelo organismo, e a questão de uma quantidade também de bactérias que essa pessoa tem é muito maior. Então, ela é uma evolução da doença que ela pode, depois desse período, pode também passar anos sem ter nenhum sintomas, e quando vem apresentar é o que a gente chama neurosífilis ou sífilis terciária, que há um comprometimento cardíaco e neurológico dessas pessoas, e ósseo também, e é a questão mais séria, né, e que
tem um grande agravamento e muitas pessoas, por conta dessas lesões, a gente orienta até, inclusive, a idosos também realizarem, porque elas podem ter algumas demências e tudo, não provocado pelas Alzheimer, o problema, mas provocava também pela questão da sífilis. Sífilis pode levar à morte, Clarice? Pode, sim, por conta das complicações que ela pode ter, principalmente nas pessoas que passaram período muito grande sem tratamento. E também ela é responsável por grande parte dos abortos e das crianças que ou nascem mortas ou que nascem logo, morrem após nascerem. A grávida, ela também observa esses sintomas para poder tomar essa atitude ou dentro do próprio pré-natal já existe esse exame? Não, existe agora, né, um programa do Ministério chamado Rede Cegonha, que determina que todo pré-natal deve ser ofertado, tanto a testagem para o HIV como para a sífilis. E aqui nós também fazemos a testagem para a hepatite B, que é também uma doença de transmissão sexual e principalmente fácil de as crianças, né, da transmissão da mãe para o filho, que pode ser até de 70% até 90% de probabilidade dessa criança nascer com o vírus da hepatite. Por isso que se faz necessário que essa mulher procure um serviço de saúde, procure fazer seu pré-natal e siga todas as orientações que os profissionais forem orientá-la para que ela realmente seja tratada e que quebre a cadeia de transmissão dessas doenças. A gente está quase chegando no finzinho do programa. Gostaria que nesse espaço você reforçasse a necessidade da prevenção e passasse novamente o local que as pessoas, identificando qualquer um desses sintomas, devem procurar. A gente orienta, né, que as doenças de transmissão sexual estão aí, que a cada dia mais necessário que a gente se previna, que faça o uso da camisinha e que, sentindo qualquer sintoma de corrimento, de ferida, de lesões nos órgãos genitais ou em outra parte do corpo, procure assistência para que a gente possa ser tratado e tudo, principalmente agora que as pessoas que são portadoras apenas do HIV, elas podem estar recebendo tratamento, né? Então, fica a cargo de cada pessoa para evitar que a doença seja uma evolução mais rápida. Essas pessoas podem estar também tendo acesso ao coquetel chamado coquetel, que na realidade terminou sendo uma única comprimido ao dia, no caso das pessoas que são portadoras. E a gente orienta que as grávidas, sabendo que esteja grávida, procure os serviços de saúde para iniciar seu pré-natal e também realizar as testagens. O endereço da testagem aqui na capital? Nós temos 111 unidades IPSF que oferecem a testagem nas 12 unidades especializadas. Também nós temos na Cândida Vargas, e aquelas pessoas que tiverem o diagnóstico, que receberem o encaminhamento, é importante que essas gestantes, junto com seu parceiro, procure os serviços de referência para tratamento, que são a UPA do Valentina Figueiredo, no período de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, a UPA Oceania, de 8 às 13 horas, na unidade Cândida Vargas, e nós estaremos no CAIS Cristo também, e nós estamos já em estudo para estar expandindo essa questão do tratamento para outras unidades especializadas. Tá ótimo, Clarice. Muito obrigado por ter vindo esclarecer esse assunto, passar esse recado tão importante, esse alerta tão importante para a nossa sociedade, e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Agradeço pela atenção e espero que as pessoas possam ter consciência e mudar seu comportamento, né? Sem dúvida, tá dado o recado. Muito obrigado mesmo e até a próxima, viu? Com certeza. O Câmara Aberta desta semana termina agora, mas pela internet estamos em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, no endereço TV Câmara JP, é possível rever os nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. A gente fica te esperando lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma semana e a gente se vê na próxima, então. Tchau!